Bom, vamos começar aí então a nossa correção de hoje, do Nuvens Doridas, porque é um texto, como eu falei, é um texto bem forte. Eu, quando li esse texto a primeira vez, eu fiquei triste pra caramba, tá? Fiquei muito triste. Eu esperei um final e de repente o final não foi um final, né, tão bonito assim, né? Então vamos lá. É um fragmento, né? É um fragmento porque ele é bem maior do que isso aí, mas a banca Pedro II resolveu pegar apenas essa parte, tá? Na escola, as paredes próximas à entrada dos alunos sempre traziam os apelidos dos jovens do bairro. Eu não os conhecia pelo rosto, tampouco pela voz, mas sim pelos seus codinomes sociais. A inspetora de alunos, que também fazia os bolos de aniversário de todos os vizinhos mais ricos do que eu, não gostava dessas paredes escritas. Sempre falava mal da grafia dos jovens e de nós, que não podíamos comprar seus bolos. Sempre que via algum novo apelido escrito, ia logo contando para a diretora, apontando seu indicador torto e arbitrário para qualquer um que aparecesse à sua frente. Foi esse daí, ó, tenho certeza. Minha mãe era conhecida nas ruas e números e casas sobrepostas como Dona Lourdes da Limpeza, embora seu nome de registro seja Lourdes Ferreira. Dona Lourdes da Limpeza conseguiu mais um emprego. Aos sábados, cuidava de uma senhora que, segundo ela, só conseguia abrir os olhos. Por conta disso, a organização da nossa casa passou a ser feita por mim. Cuidava de tudo como ela pedia e gostava. Lustrava cada canto só para ver um sorriso ao seu rosto. Sozinha, ela pouco ia até a casa da minha avó. Cansada, já não esquentava a mortadela aos sábados. Meu irmão mais velho parou de ir aos bancos. Explicou à minha mãe que muitas empresas procuravam por profissionais para fazer entrega rápida. Assim, ele conseguiria ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Após essa conversa, ele passou a andar de moto platinada, usando casacos pretos e sempre com um relógio grande e reluzente no punho direito. Meu irmão do meio aprumou sua acolhedora memória. Passou a tirar notas boas e falava para todo mundo que seria piloto de avião. De tal sorte que só queria usar camisa social engomada. No bairro, o confundiam com um pastor. Mas ele pouco se incomodava. Sabia que um dia habitaria o céu, mas de outra forma e por outro motivo. Já estávamos para finalizar o estudo formal. Eu ainda trabalhava com o Sr. Catita, embora nos últimos meses com medo e pesar. E meu irmão do meio havia pedido um dinheiro emprestado ao meu irmão mais velho, para conseguir fazer o tão sonhado curso de aviador. Na última semana de aula, a inspetora de alunos, acompanhada por 2 policiais, se aproximou. É esse daí, ó, tenho certeza. Com a face retorcida pelo chão e um gemido de incompreensão e dor, meu irmão do meio foi levado para um camburão. Não consegui entender nada, não consegui pensar em nada. Dias depois, ainda carregando o hematoma da agressão sofrida, dei-me conta do ocorrido. Foram semanas intensas, advogados, visitas e vários nomes estranhos ao nosso entendimento. Meu irmão mais velho chegou com outros jovens como ele. Aos gritos, minha mãe implorou que ele não fizesse nenhuma loucura. Gabriela e Canela não latiram como sempre faziam diante de gritos e confusões. No canto do portão ficaram e viram, como eu, a saída do meu irmão com uma arma chamada vingança nas mãos, no peito e na mente. Eu nunca mais vi meu irmão e seus biscoitos. No dia da sepulcral despedida, ele, preto assim como eu, trazia um semblante hirto e acinzentado. Chegou aos céus antes do nosso irmão do meio, de outra forma, por outro motivo. Como eu falei, é um texto bem duro, né? Da Beatriz Lima, Cadernos Negros, é um conto, né? E é difícil você não pensar em tantas situações que nós temos encontrado atualmente, né? George Floyd, entre tantos outros que a gente vê por aí, né? Tantos outros que têm o mesmo motivo. Às vezes, injustamente, eles são acusados, como essa
pessoa da escola que apontou o dedo torto, né, e arbitrário e culpabilizou o irmão dela, o irmão do meio dela, tirando dele o sonho, por exemplo, de ser aviador, né? Quais eram os indícios que ela tinha? O texto não deixa claro sobre isso. Então, é um texto muito duro, é um texto muito difícil. E aí você vê que o irmão mais velho tenta fazer justiça, mas infelizmente acaba morto também, não sabemos em que situação, porque ela só fala do dia sepulcral da despedida, né? Então é muito difícil, é um texto muito duro, que você pensa que vai ser um texto que vai falar sobre a história do irmão do meio, que virou de fato um aviador, ou a história do irmão mais velho, que de fato virou entregador e ganhou dinheiro, e depois a perspectiva sociocultural dela. E o que você vê nesse texto é uma reflexão sobre a questão do racismo, né, do racismo estrutural que a gente tem. Então, você esteja preparado para, tanto numa prova da PR4 quanto numa prova do Pedro II, encontrar textos dessa forma, porque são entidades, né, que lidam com muitas dessas situações de combate, de uma educação antirracista, de uma postura antirracista, né, de uma educação antirracista. Então, essas bancas, perdão, essas bancas, elas costumam trazer essas temáticas mesmo, tá? Temáticas que são contra o preconceito, atuam contra preconceitos, tá? Preconceito social, preconceito de raça, preconceito de gênero, todos os tipos de preconceito, essas bancas são combatidas. Tanto é que a UFRJ ela tem preferência por autores negros, principalmente Conceição Evaristo, né, Carolina Maria de Jesus, Machado de Assis e tudo mais. A gente discute muito hoje no plano da literatura o processo de embranquecimento que se tem dos autores literatos. E vocês conseguem encontrar isso facilmente numa rápida pesquisada do Google. Então, eles tentam resgatar textos desses autores para mostrar que sim, o racismo existe, né? E todos os outros tipos também existem, né? Não só o racismo, mas a homofobia, a lesbofobia, a LGBTfobia de uma forma no geral, o preconceito de classe social, né? De você, não, é pobre, né? A gente tem todos esses tipos de preconceitos sendo combatidos em determinados momentos nessas provas, tá? Então, aí depois desse texto, que a gente fica bem reflexivo, né, sobre isso e tudo mais, a gente começa a questão de número 1, que traz a ideia do título. E a questão de número 1, ela traz um enunciado bem rapidinho para você. O enunciado do texto de número 1, ele fala o seguinte: o título do texto, Nuvens Doridas, está relacionado diretamente com o conteúdo do seguinte fragmento. Então, eu preciso pensar nesse texto, eu preciso pensar nessa situação, né, do título, o que ele tem a ver com o texto e qual alternativa ali, de fato, tem a ver com o título. O que vocês marcaram nessa situação aí? Porque eu tenho lá a seguinte possibilidade. Letra A. Na escola, as paredes próximas à entrada dos alunos sempre traziam o apelido dos jovens do bairro. Letra B. Aos sábados, cuidava de uma senhora que, segundo ela, só conseguia abrir os olhos. Letra C. Eu ainda trabalhava com o senhor Catita, embora nos últimos meses, com medo e pesar. E letra D. Chegou aos céus antes do nosso irmão do meio, de outra forma, por outro motivo. Então, o que eu tenho de gabarito na questão de número 1? Qual alternativa, qual passagem do texto está relacionada à ideia do título do texto, que é Nuvens Doridas? Eu preciso pensar, a primeira coisa que eu preciso pensar é sobre esse título e é sobre as alternativas que eu tenho, tá? As alternativas que eu tenho. Essa questão é uma questão bem tranquila de você fazer, porque ela é bem, o gabarito é bem expresso, né? Só falta falar aqui, ó, coloca aqui, ó, rapidinho, marca aqui a alternativa aqui, ó, marca aqui. É como se a prova te dissesse isso, vem cá, rapidinho, marca aqui. Por quê? A única passagem possível que tenha essa relação com o título do texto, gente, é a letra D de dado.
tá? A letra D de dado, ela faz essa referência, inclusive pela palavra nuvens, né? Que a gente pode relacionar tranquilamente a céu. E a única alternativa, na verdade, que tem a ideia de céu é a letra D. É isso mesmo, Cris, você acertou. A letra D, ela tem relação direta com o título do texto, tá? Então, a número 1 aí pra gente vai ser, de fato, a letra D, tá? Número 2. A questão de número 2 diz o seguinte: há no texto indicadores de lugares sociais aparentemente destinados à narradora personagem e àqueles que integram a sua classe ou etnia, confundindo-se muitas vezes a função da pessoa com a própria noção de identidade, como se verifica em qual trecho. Então, olha só, o que essa questão quer de você é que você saiba colocar da seguinte forma: em que momento do texto a identidade ela se confunde com a questão da profissão, da ocupação que se tem ali. Então, quando essa questão vem dizendo, olha, indicadores de lugares sociais aparentemente destinados integram a classe ou etnia, né, em função de pessoa com a própria noção da identidade. Então, o que eu tenho ali que vai confundir a identidade da pessoa com, né, a ideia que a gente tem ali da função que essa pessoa desenvolve? A Cris colocou letra A. Vamos ver. Minha mãe era conhecida nas ruas e números e casas sobrepostas como Dona Lourdes da Limpeza, embora seu nome de registro seja Lourdes Ferreira. Meu irmão do meio aprumou sua areada memória. Passou a tirar notas boas e falava para todo mundo que queria ser piloto de avião. Letra C. E meu irmão do meio havia pedido um dinheiro emprestado ao meu irmão mais velho para conseguir fazer o tão sonhado curso de aviador. E letra D. Gabriela e Canela não latiram como sempre faziam diante de gritos e confusões. Então, o que eu tenho ali que vai confundir a função da pessoa com o nome da pessoa, né? Com a identidade que essa pessoa traz? Eu só tenho, de fato, a letra A, gente. Não há outra possibilidade de você confundir, por exemplo, Gabriela e Canela com identidade e função. Ah, meu nome é Gabriela. E a sua função? Ah, Canela. É, eu sou Canela. Não tem como, gente, pelo amor de Deus. Ah, qual a sua identidade? Eu sou o irmão mais velho. E qual a função você ocupa? Ah, irmão do meio. Não, eu também não tenho a menor possibilidade em relação a isso. Então, a única possibilidade que eu tenho é o fato de eu confundir a identidade da Lourdes Ferreira, né, que é a mãe da nossa narradora personagem, com a função que ela ocupa de ser da limpeza. Tanto que ela fala, ó, nos números e nas ruas, conhecida por Lourdes da Limpeza. Então, aqui na letra A, eu tenho essa confusão entre identidade e função da pessoa, tá? Também era uma questão muito tranquila, não havia um nível de dificuldade muito grande, nem na questão de número 1, nem na questão de número 2, que fizesse com que você não conseguisse fazer a questão, tá? Questão de número 3 é uma questão que vai falar sobre classes gramaticais, tá? Com foco, obviamente, no adjetivo, como você pôde ver no enunciado, né? A questão de número 3, ela diz o seguinte: no primeiro parágrafo do texto, um adjetivo que colabora para reforçar a percepção da narradora a respeito da inspetora de alunos. Então, quando você olha para a questão de número 3, você precisa voltar a um ponto crucial, que é o quê? É o primeiro parágrafo. Então, você volta ao primeiro parágrafo, e se nós voltarmos ao primeiro parágrafo, a Cris já colocou ali a letra D, né? Se nós voltarmos ao primeiro parágrafo, nós temos lá paredes próximas. Você sabe que próximas está relacionada à parede. Então, a letra A eu já descarto. Porque a minha letra A, na número 3, é próximas. Mal com L, gente, não é adjetivo. Mal com L é o quê? Advérbio. Então, eu já posso descartar a letra B nesse caso também. Eu tenho jovens e arbitrário. Então, eu vou ver a questão dos jovens, lá na linha 4, que eu tenho lá. Sempre falava mal da grafia dos jovens e de nós, que não podíamos comprar seus bolos. E aí depois fala, né? Apontando o seu indicador torto e arbitrário. Jovens caracteriza a inspetora?
Não, de jeito nenhum. O que tem dos jovens, essa locução que nós temos vai caracterizar o quê? A grafia. Então, dos jovens está relacionado à ideia de grafia e não a questão da inspetora de alunos lá que fazia dessa forma, tá? Então, a gente não tem dessa forma, tá? Então, a única opção, Cris, de fato, é a letra D. Arbitrário reforça essa ideia, essa percepção da narradora em relação à inspetora de aluno, porque ela aponta o dedo torto e arbitrário. Então, eu só consigo ter esse adjetivo reforçando essa percepção para arbitrário, tá? E aí você deve se lembrar que o adjetivo, ele vem caracterizando quem? Um substantivo, ou uma palavra que esteja com a função de substantivo, tá? Então, é uma característica que a gente tem para... quer dizer, o adjetivo, ele é um caracterizador. Você deve se lembrar de que defeitos e qualidades são adjetivos nossos, tá? Você sempre tem defeito, sempre tem qualidade, gente, pelo amor de Deus, né? Todo mundo tem. Pelo menos um defeito a gente tem. Pelo menos um. Tem gente que tem mais, né? Mas tá bom. Enfim, questão de número 4, gabarito da número 3. Então, letra D de dado. Número 4. No primeiro parágrafo, ocorre a descrição na apresentação do enredo, predominando formas verbais como traziam, conhecia e fazia. Nessa questão de número 4, gente, a questão destaca para você 3 verbos. E aí é uma questão que você precisa fazer uma breve conjugação verbal para saber o seguinte, e aí, qual é o tempo verbal em que esses verbos estão conjugados? Então, você precisaria fazer essa conjugação, tá? E aí você tem lá, presente do indicativo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do pretérito, né? Que são as nossas possibilidades. Então, eu precisaria conjugar esses verbos. E aí, a gente pode conjugar, pelo menos na primeira pessoa de cada tempo verbal. Quando a gente conjuga pelo menos um, na primeira pessoa de cada tempo verbal, a gente já consegue ter a nossa resposta. Por quê? Porque o presente não seria traziam, né? Não seria conhecia ou fazia. Seria o quê? Eu trago, né? E aí se eu puser na terceira pessoa do plural, eles trazem. Então eu já sei que presente não é. Eu já posso descartar a letra A tranquilamente. Se eu colocar no pretérito perfeito, eu tenho o quê? Eu trouxe, tá? Eu trouxe. Se eu puser na terceira pessoa, porque o verbo traziam está na terceira pessoa, eu tenho eles trouxeram. Então, eu vou descartar a letra B. Eu não tenho um pretérito perfeito ali, tá? Eu não tenho pretérito perfeito de forma alguma. Vamos para a letra C. Quando eu pego o verbo trazer e coloco na primeira pessoa, eu trazia. Coloca na terceira pessoa agora do plural. Eles traziam. Então, o que eu tenho ali Cris, infelizmente nessa daí você errou, tá? O que eu tenho aqui é o pretérito imperfeito, gente. Você deve se lembrar que o pretérito imperfeito, para a primeira conjugação, que são os verbos terminados em A, né? Eu tenho a desinência vá. Falava, cantava, né? Agora, o pretérito imperfeito para a segunda e para a terceira conjugações, que terminam respectivamente em E e em I, eu tenho a desinência ia. Então, por isso, o pretérito imperfeito ali tranquilamente, tá? Então, a questão 4 também era uma questão de classes gramaticais, porque você teria de saber a conjugação dos verbos, tá? Você teria de saber essa conjugação verbal para dar conta de tudo aquilo ali. Então, número 4, letra C de casa. Número 5. A número 5, ela é uma questão que vai falar sobre a acentuação. E aí nós precisamos falar das regras de acentuação para ela, né? Tá lá. No canto do portão ficaram e viram, como eu, a saída do meu irmão com uma arma chamada vingança nas mãos, no peito e na mente. Então, o que eu tenho ali? Saída. Saída. Quando você separa a palavra saída, porque eu sempre falo para os meus alunos, olha, separem as sílabas para falar de acentuação, porque a acentuação às vezes engana.
Então, separa a sílaba da palavra saída. Quando você separa as sílabas da palavra saída, você percebe que o I compete a ele as 3 regras do hiato. Eu tenho lá tônico, eu tenho como segunda vogal e eu tenho sozinho. Então, as 3 regras do hiato para o I e U acentuados estão lá. E o que acontece? Ele é um hiato. Então, eu preciso procurar nas alternativas um hiato. Tá? E as minhas opções são daí, até, céu e últimos. Se você se lembrar de últimos, é uma proparoxítona, né? É acentuada na antepenúltima sílaba e todas são acentuadas, tá? Não há exceção. Céu é um monossílabo tônico, tá? Terminado em quê? Em ditongo. Então, eu também vou acentuar. Até é uma oxítona terminada em é. Então, eu também vou acentuar. Então, quem vai ser o meu hiato nessas alternativas? A letra A, como a Cris também respondeu, tá? A letra A vai ser a minha regra de acentuação igual, tá? Então, eu tenho lá saída e daí. Há uma coincidência nessa questão, que é o fato de tanto o saída quanto o daí terem o i acentuado. Então, se você observasse mais atentamente o acento em saída, você marcaria daí sem pensar 2 vezes na situação. Por quê? Porque ambas as palavras vêm com a sequência a, i. Então, você já conseguiria marcar a resposta só se você observasse esse detalhe nessa questãozinha aí, tá? Então, número 5, letra A. Número 6. A número 6 você precisa analisar 2 fragmentos de texto, tá? 2 fragmentos de texto. Atente para os fragmentos, lembrando que o primeiro refere-se ao irmão do meio e o segundo ao irmão mais velho. Então, ele já te dá um direcionamento, tá? Olha, primeiro fragmento, irmão do meio, segundo fragmento, irmão mais velho, tá? Então, vamos lá. De tal sorte, né? Isso, é isso aí, tá certinha, Cris. De tal sorte que só queria usar camisa social engomada. No bairro, confundiam com pastor, mas ele pouco se incomodava. Sabia que um dia habitaria o céu, mas de outra forma e por outro motivo. Eu nunca mais vi meu irmão e seus biscoitos. No dia da sepulcral despedida, ele, preto assim como eu, trazia um semblante hirto e acinzentado. Chegou ao céu antes do nosso irmão do meio, de outra forma, por outro motivo. Então, quando eu tenho essa ideia desses fragmentos para análise, depois vem a questão que diz o seguinte: considerando a leitura do texto 1 sobre as expressões em destaque, é possível afirmar que... Então, é uma questão típica de compreensão textual, porque eu te dou 2 fragmentos e depois eu falo, olha só, o que eu posso afirmar sobre isso daqui? Levando em consideração o texto que a gente tem, né? Então, vamos lá. No fragmento 1, a expressão de outra forma e por outro motivo refere-se ao sonho de ser piloto de avião. No fragmento 1, a expressão de outra forma e por outro motivo refere-se aos animais de estimação Gabriela e Canela. Calma! Gabriela e Canela estão no fragmento 1? Não, não estão. Então, só na leitura dessa alternativa você já poderia descartar a letra B de forma muito tranquila, tá? No fragmento 2, letra C, de outra forma, por outro motivo, é uma referência à vida da Dona Lourdes da limpeza. Ora, pipocas, você não poderia marcar a letra C. Por que você não poderia marcar a letra C? Porque lá na questão 6 está dizendo o seguinte: atente-se para os fragmentos. O primeiro refere-se ao irmão do meio e o segundo ao irmão mais velho. Então, não, eu não posso dizer que é sobre a Dona Lourdes da limpeza. Então, a letra C também está descartada. Letra D. No fragmento 2, de outra forma, por outro motivo, é uma referência ao trabalho da inspetora de alunos na escola. Eu estou fazendo uma referência à inspetora de alunos? Não. Eu faço referência a quê? À situação do irmão mais velho, que chegou aos céus de outra forma, de outro motivo, né? Por outro motivo, ele morreu. Então, eu não falo da inspetora de alunos. O que eu tenho, na verdade, na questão de número 6 é a letra A, porque de outra forma e por outro motivo, é o sonho do irmão do meio ser piloto de avião.
Então, por isso que ela fala, meu irmão quer ser piloto, sonhou e chegar aos céus, mas de outra forma e por outro motivo. Ou seja, ele queria ser piloto. É isso, tá? É nessa situação que a gente tem. Por isso que a número 6, o gabarito, é de fato a nossa letra A. Cris está acertando tudo até agora. Tô gostando de ver. Só errou uma só, ó. Tá bem pra caramba, hein, Cris? 2. Texto de número 2. O fundamento da educação inclusiva é que todas as crianças, sempre que possível, devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades e diferenças. A inclusão educativa é um movimento da sociedade planetária, com 3 décadas de história, enraizadas no respeito intransigente aos direitos humanos. Ao assumir a educação inclusiva como paradigma de ação do Estado na área educacional, o Brasil optou por parâmetros de conduta para os sistemas de ensino com implicações conceituais e operativas tais como: aprender é uma ação humana, em cuja centralidade está o aluno. Adaptar o conteúdo escolar é a ação do próprio aluno no âmbito do processo de autorregulação. Modular a assimilação dos conhecimentos é processo dependente das limitações e possibilidades do aluno. Reconhecer e valorizar as diferenças é o primeiro passo para a escola comum recriar suas práticas pedagógicas. Trabalhar com uma gama variada de atividades é o grande desafio do professor da educação especial. Aferir programas no campo da aprendizagem e não conferir quantidade de conteúdos programáticos aprendidos são formas adequadas de proceder à avaliação dos alunos com deficiência. Os alunos com necessidades especiais específicas, antes de serem alunos de educação especial, são alunos da escola. E a escola é que deve se adequar à recepção de todos os alunos, e não os alunos da escola. O quadro de necessidades educacionais especiais tem dupla configuração, a saber, necessidades educacionais especiais vistas no quadro de conceitos referenciais mais comuns. Deficiência auditiva, deficiência física, deficiência mental, deficiência visual, condutas típicas, deficiência múltipla, síndrome de Down, autismo, déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de personalidade, dificuldade de aprendizagem, altas habilidades, superdotação, transtornos de pensamento e de linguagem, etc. Necessidades educacionais vistas no quadro de ocorrências nem sempre consideradas no âmbito escolar. Alunos com transtornos afetivos, alunos com baixo conceito, alunos provenientes de minorias culturais, alunos soropositivos, alunos alcoólatras, alunos com dependência química, alunos menores em liberdade assistida, alunos internos do sistema de educação para menores, alunos com visão monocular, alunos oriundos de família com pobreza aguda, alunos albergados, alunos que vivem nas ruas, alunos com atraso no desenvolvimento neurológico, alunos com dificuldade de aprendizagem e de socialização, alunos vítimas de privação cultural intensa, alunos que foram abusados sexualmente, alunos sem pais, alunos de pais prisioneiros, etc. Esta breve tipificação dos sujeitos da educação especial mostra que estamos diante de um campo vasto de possibilidades, exatamente do tamanho das possibilidades e limitações humanas. Então, como você pode ver, esse texto do Moacir Alves Carneiro é o texto da LDB fácil, né? É uma leitura crítico-compreensiva, artigo a artigo. Então, é uma edição que foi publicada pela editora Vozes em 2015 e está ali situada entre a página 122 a 124. Então, é uma leitura crítica para poder compreender, né, artigo a artigo do que é a LDB. Para muita gente é complicado ler a LDB, né, porque ler uma letra fria de lei às vezes é bem complicado, às vezes requer, né, uma certa prática, requer um profissional ali para que ele te explique melhor. Então, o Moacir Alves Carneiro faz essa situação, tá? Bom, em relação à educação inclusiva, o que a introdução do texto 2 vai defender? Então, é mais uma questão tipicamente de compreensão textual, tá? O
que ela vai defender? Que cada criança deve ter acesso aos seus saberes de acordo com as suas capacidades individuais. As crianças devem ser educadas no mesmo espaço de formação, independentemente das suas diferenças. As crianças com necessidades especiais específicas devem estudar em escolas especializadas em educação inclusiva. Todas as crianças devem ter acesso aos mesmos saberes com o mesmo método pedagógico, independentemente das suas diferenças. Quando eu li essa questão aqui, eu lembrei muito do meu amigo Romário, né? Porque eu falei assim, gente, olha lá, parece até questão de pedagógicos do Romário, né? Eu lembrei, na hora, a parte de pedagógicos que ele passa, né? Eu falei assim, o Romário aqui. Então, se observar a introdução, né, que está dizendo que o fundamento da educação inclusiva é que todas as crianças, sempre que possível, devem aprender juntas, independentemente das suas dificuldades e diferenças, eu já consigo ver tranquilamente quem na questão de número 7? Quem na questão de número 7? A letra B, porque foi praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V da introdução do texto. Então, não há que se falar nas outras alternativas, porque só de você voltar à introdução do texto, você já conseguiria marcar a letra B ali de uma forma muito tranquila no seu texto, tá? Então, número 7, não há o que discutir. Letra B de bola, tá? E aí, Cris continua acertando. Questão de número 8. Aprender é uma ação humana em cuja centralidade está o aluno, né? E aí tá lá. A frase destacada pode ser reescrita mantendo-se o mesmo sentido geral da seguinte maneira: a centralidade humana, da ação humana de aprender está aquém do aluno. Não está aquém do aluno. Quando a coisa está aquém de outra, sabe? Não compete aquela figura, não compete aquela pessoa. Então, a letra A está errada, tá? O aprender é exatamente isso. Se atente ao texto, pelo amor de Deus. Se atente ao texto. A Cris, ela foi uma das minhas alunas e ela sabe o quanto eu falo, né? E o quanto eu encho o saco na sala dizendo, gente, presta atenção ao texto. Fiquem atentos ao texto. Eu chego a repetir isso que umas 5, 6, 20 vezes em sala de aula. Né? Quem é meu aluno sabe. Às vezes tem aluno que até faz assim, de novo. E de novo, e outra vez, e redundante, vou repetir de novo essa bagaça, para que vocês façam essa introdução na cabecinha de vocês, né? Aprender está na centralidade do aluno como ação humana. Então, aqui eu inverto a lógica, né? Então, quando eu falo que aprender está na centralidade, o aprender está na centralidade do aluno como ação humana. Então, na verdade, eu não falo do aluno, eu falo da ação humana como o centro, né? Então, eu até coloco o aprender, eu até coloco um artigo antes para trazer essa questão e tudo mais. Então, a letra B está muito fora do nosso contexto. Essas questões são muito interessantes porque, além da questão da interpretação, trazem uma mensagem importante. Sim, Camila, as provas dessas instituições, elas são bem... gostam de trazer essas mensagens importantes, né? Porque se prioriza uma educação, por exemplo, uma educação antirracista, uma educação inclusiva, uma educação em que você pensa nos sujeitos e não como muitas pessoas pensam, numa educação meramente bancária, né? Que é tudo aquilo que vai contra a ideia de Paulo Freire, que o aluno é só um receptáculo, ele é só um depositário. Então, essas instituições, elas prezam pela questão da autonomia do pensamento, né? Ou de uma educação emancipatória, como Paulo Freire tanto defendia, né, nos seus livros. Letra C. O aluno está na centralidade da ação humana de aprender. Opa! Se eu estou dizendo que aprender é uma ação humana em cuja centralidade está o aluno, eu já tenho a minha resposta aqui. E a letra B, a letra D de dado, ela vai dizer para você o seguinte: a ação humana de aprender está na centralidade do aluno. Opa! Quem está na centralidade? Né? Então, a gente tem uma centralidade aí sendo colocada. Quem é que está na centralidade? A centralidade está na letra C de casa. Ô, Carla, você está me perguntando em qual ano foi a prova. Essa prova que eu trouxe hoje foi de 2019, tá? Ela é uma prova bem
nova, foi do cargo de assistente em administração de 2019, tá? Ela é uma prova bem recente do Pedro II, tá? Então, a gente tem aí na número 7, ou perdão, na número 8, a letra C, né? A centralidade do aluno. Sim, claro, a gente precisa ser muito racional e se atentar ao texto, né? O texto 1, como a gente viu, ele é um texto que não dá margem para muita coisa não, porque as questões foram muito diretas. O texto 2, mais direto ainda, porque a gente teve a ideia de discutir os artigos da LDB, né? Então, ela ficou ali mesmo, ó, o que pode, o que não pode segundo a LDB, né? Então, a gente trouxe. Essa questão de número 8 foi uma questão de reescritura, que é uma questão que a gente faz a gente cobra de diversas possibilidades de você, porque a gente pode te cobrar no edital propriamente dito como reescritura de textos, reescritura de períodos, reescritura de frases e orações, tanto faz, ou reescrita de texto, ou reescrita de frases, orações e período, ou simplesmente a gente pode te cobrar lá em coesão e coerência. Porque quando você estuda a coesão referencial, você sabe que a gente pode trocar, né, através de sinônimos, a gente pode fazer a gente pode reescrever utilizando hiperônimos e hipônimos. Então, a gente pode cobrar essa ideia de reescritura tanto na parte da reescritura, quanto também trazendo um pouquinho para a ideia da coesão e da coerência, tá? Então, mas a minha prova não cobra reescritura, mas tinha uma questão lá que era para reescrever. Sim, possivelmente dentro da lógica da coesão e da coerência, tá? Questão de número 9. Muito recorrente ao longo do texto 2, o verbo ser aparece flexionado no presente do indicativo. Tal uso tem por objetivo. Qual é o objetivo de usarmos o verbo ser num texto como esse, né? O que a gente tem lá de objetivo? Vamos lá. Especificar o momento da enunciação, apresentar conceitos atemporais, aproximar o leitor do texto ou remeter a outros tempos. O que eu tenho quando eu uso o verbo ser dessa forma? Vou fazer a prova do Técnicos em Assuntos Educacionais, prova será dia 29. Não vai, eu acredito, o Carla, que não vai ser tão diferente assim, não, tá? Eu realmente não acredito. Pode ser que uma questão ou outra ela venha com uma carga de dificuldade maior, mas as provas do Pedro II normalmente são nesse nível que você está vendo, tá? Elas normalmente vêm nesse nível mesmo. Então, eu até brinquei no início da live, falei, o menor dos seus problemas é português, o problema você não é em raciocínio lógico, pedagógico, direito, informática, esses negócios assim, tá? Mas normalmente é bem tranquilo, tá? Uma questão ou outra você vai encontrar uma dificuldade maior, talvez uma questão ou outra que seja um pouquinho mais chata, mas normalmente é nesse nível mesmo, tá? Então, por que eu tenho o verbo ser flexionado ali? Especificar o momento da enunciação? Não, porque eu não estou especificando o que é hoje, né? Então, quando ele fala aprender é uma ação humana, adaptar o conteúdo escolar é ação do próprio aluno, modular a assimilação dos conceitos é processo dependente. O que eu tenho ali? Eu tenho, na verdade, a apresentação de conceitos atemporais. Por que nós temos a apresentação de conceitos atemporais? Porque é uma lei. Vai ficar ali até que seja modificada. Então, para você ter uma ideia, a nossa LDB é de 96. De 96 para cá, ela continua intacta? Não, nós tivemos algumas alterações na LDB. Por quê? Porque ainda que estes pontos sejam atemporais, algumas situações fazem com que nós precisemos pensar a respeito daquela situação ali, tá? Então, nesse caso, o verbo ser, ele não foi feito para especificar o momento presente, tá? Aquele momento ali que está aqui. Pô, Cristo deu 100, deu mole 100, porque essa daqui era na ideia de apresentar conceitos atemporais. Aproximar o leitor do texto, cara, como é que eu aproximo o leitor do meu texto? Ou eu uso a primeira pessoa do plural, o nós, né? Ou eu faço questionamentos imaginando como o leitor poderia responder, né? São formas de nós conseguirmos aproximar o texto e o leitor. Remeter a outros tempos? Não tem nada de ideia de remeter
Há outros tempos ali não, tá, gente? Questão de número 9, só a letra B mesmo, tá? Tá, não, tinha que ser em relação ao texto 2, tá? Deu mole. Questão de número 10. Questão de número 10. Questão de número 10. Os alunos com necessidades especiais específicas, antes de serem alunos da educação especial, são alunos da escola. Então, o que ele está dizendo com relação a isso? Esse aluno com necessidade especial específica, ele é aluno de uma escola. Dentro dessa escola, ele vai ser colocado como aluno da educação especial. Então, antes de ser somente da educação especial, galera, ele vai ser de quem? Ele vai ser da escola, tá? É exatamente isso que fala esse trecho aí. E aí vem, o que eu posso inferir que é possível na escola? A ideia de inferência aqui é uma ideia de quê? De interpretação. Porque toda vez que eu posso inferir, eu posso concluir. E aí, Leonardo, tudo bem, meu amigo? Nossa, saudade das nossas lives, hein, meu querido? Eu tô bem, e você? Tá tudo certinho por aí? Faz tempo, né? Poxa vida. Poxa, poxinha. Leonardo é um excelente professor de informática que a gente tem. Se eu fosse vocês, precisando de aula de informática, se vocês não conhecem o professor Leonardo, acho justo e válido que visitem e adicionem ele lá, né, no Instagram, porque ele é sensacional, gente. Vocês estão perdendo aí um excelente professor, tá? Vocês estão perdendo. Vamos marcar sim, Léo. Vamos marcar uma live aí com informática para a gente colocar esse povo para estudar, tá? Para a gente botar esse povo para fazer questão de informática e de língua portuguesa, tá bom? Bom, o que eu tenho ali? A Cris me respondeu que ficou com dúvida na letra C, mas colocou letra D, né? Então, quando eu falo, o que eu posso concluir da escola? Que a escola deve tratar esses alunos como um caso à parte, que a escola só deve assumir esse compromisso se estiver preparada, que a escola precisa formar turmas específicas para prestar melhor atendimento, ou que tem de compreender que esses alunos são seus, assim como os outros. Então, o que eu preciso colocar ali? Letra D de dado, gente. Os alunos são antes da escola e depois da educação especial. Então, por enquanto, você tem ali a questão relativa a eles serem da escola. Depois, eles são incluídos na educação especial. Tá, Cris? Então, assim, na letra C, o trecho que está aí não me leva a entender, não me leva a concluir que a escola deve criar turmas específicas para melhorar o atendimento, porque eu não falo de atendimento, entende? Eu não levanto a ideia de um atendimento nesse trecho. Eu só falo de pertencimento. Eu falo de um pertencimento. Os alunos pertencem à escola e depois que eles estão na escola, eles pertencem a um outro tipo de educação, que é qual? A educação inclusiva, tá? Eu não falo de atendimento, né? Vou melhorar, vou atender. Não falo de compromisso. Você só pode atender se estiver preparada, filha. Eu não falo aqui das questões político-pedagógicas que nós podemos ter para ter uma educação inclusiva na escola, tá, gente? E também não há, pelo amor de Deus, você não me responda a letra A, né, criatura? Porque se disser lá que deve tratar esses alunos como um caso à parte, vai contrariar tudo que está dizendo no texto 2, né? Pelo amor de Deus, né? Por favor, né? Então, número 10, letra D, tá? Letra D de dado. Número 11. A número 11 diz o seguinte: a escola é que deve se adequar à recepção de todos os alunos, e não os alunos à escola. No trecho acima, o vocábulo que exerce qual papel morfossintático? Aí eu tenho lá, operar argumentos, conectar as orações, realçar a mensagem ou simplesmente substituir um nome, que ele também até poderia fazer isso, sem problema algum. O que esse que está fazendo ali, né? Eu poderia tranquilamente colocá-lo como a escola deve se adequar à recepção de todos os alunos e não os alunos da escola. Simples assim. Tanto que no segundo,
Não tenho e é que não deve em alguma coisa. Eu tenho o quê? Só ali. Então, não é para operar argumentos, porque eu não tenho argumentos sendo operados ali. Ele não é uma conjunção integrante nem nada. Ele vai ser o que a gente chama, muitas vezes em língua portuguesa, de partícula de realce. Ele vai realçar a minha mensagem, tá? Junto do verbo ser, nesse caso. Aqui eu poderia ter tirado tranquilamente ambos da mensagem, que neste contexto eles não fariam problemas, não nos trariam problemas de coesão e de coerência caso fossem retirados, tá? A escola deve se adequar à recepção de todos os alunos e não os alunos da escola. Então, nesse caso em específico, eu consigo tirar essa partícula de realce, que vai estar ali, tranquilamente. Nos outros, em alguns outros, a gente precisa ver se pode ser retirado ou não. Aqui, pode. Ele só quer realçar a mensagem, tá? Mais nada. Então, eu não tenho a ideia de operar argumento, conectar orações ou substituir um nome. A substituição de um nome é quando ele vem como um pronome relativo, tá? Porque aí você sabe que ele, como pronome relativo, ele substitui um substantivo, um adjetivo ou até mesmo outro pronome, tá? Então, número 11, letra C de casa. E número 12, para a gente fechar a correção da nossa provinha do Pedro II hoje. A conclusão do texto 2 defende que a pluralidade das necessidades educacionais especiais representa o quê? Vamos lá. Um retrato da multiplicidade dos humanos em geral, quadros clínicos específicos de uma minoria da população, um retrato das limitações humanas diante dos desafios da vida, ou quadros clínicos difíceis de serem determinados devido à variedade que nós temos. Então, o que nós temos ali que é defendida a ideia do texto 2 em relação à ideia de pluralidade das necessidades educacionais? Então, eu preciso voltar à conclusão do texto 2. Então, vou voltar à conclusão do texto 2 para que a gente possa ver. Esta breve tipificação dos sujeitos da educação especial mostra que estamos diante de um campo vasto de possibilidades, exatamente do tamanho das possibilidades e limitações humanas. Então, quando eu volto à questão de número 12, que ele fala, a conclusão do texto 2 defende que a pluralidade das necessidades educacionais especiais representa o quê? Vai representar a letra A, gente. Um retrato da multiplicidade dos humanos em geral. Porque se você parou para prestar atenção na tipificação dessas pluralidades, você vai ver que eu tenho pluralidade pra caramba. Então, eu tenho um retrato de quê? De uma multiplicidade desses seres humanos de uma forma geral. Então, eu tenho a letra A. Na letra C, está dizendo que é um retrato das limitações humanas diante dos desafios da vida. Não, não é um retrato das limitações humanas diante dos desafios da vida, porque ali trata de pontos muito específicos, tá? Então, não é só uma dificuldade de arrumar um emprego, de arrumar uma escola para o meu filho estudar, de pegar um transporte público. Não é essa dificuldade sobre a qual eu estou falando, não. Eu estou falando de uma dificuldade referenciada no texto 2, levando em consideração tanto a letra A quanto a letra B, lá das tipificações dos alunos e tudo mais. Então, aqui na número 12, eu só consigo ter de fato a letra A, tá? A letra A, eu não tenho outra possibilidade de colocar ali, tá? Sim, quem leu o texto 3 realmente pode ter ficado em relação, mas não, era o texto 2, tá? Tem de ser o texto 2, tá? Então, assim, hoje a gente tem essa questão da prova da UFRJ, do Pedro II, né? Sendo colocada dessa forma, tá? E aí, o que vai acontecer? Como você pôde observar, não é aquela prova absurdo, tá? Aquela prova absurda que vai deixar você cansado, pensando um monte de coisa, nada disso. Você tem uma prova que vai ser muito mais tranquila, né? Quem vem de provas
de FGV, de Selecom, né? Pega ali a ideia da PR4 e da banca Pedro II como provas muito parecidas, provas mais tranquilas, levando em consideração que a PR4 vai trazer, às vezes, alguns escritores que são escritores clássicos da literatura brasileira. Então, por vezes, a dificuldade da leitura pode pegar você, tá? Já o Pedro II vai trazer para você autores mais dos nossos tempos, das nossas épocas, né? Quer dizer, da nossa época, nossos contemporâneos. E aí a leitura fica um pouco mais tranquila. Esse texto, por exemplo, texto 1, que fala do irmão mais novo, o irmão do meio querer ser piloto de avião, é um texto de 2017. Então é uma linguagem bem mais, se a gente pode colocar na ideia de linguagem acessível, beirando até mesmo uma informalidade que a gente tem ali. E aí é muito interessante a gente ver dessa forma. Então, vocês vão encontrar provas assim. Para quem vai fazer prova de técnicos em assuntos educacionais para o Pedro II no dia 29, você vai ter uma prova, basicamente, nesses moldes. Talvez com um pouquinho mais de dificuldade que isso aqui, mas não vai sair muito desses moldes não, tá? E aulas para a prova da IAN. A prova da IAN vai ser mais para junho, julho, né? Mais para junho, julho. Foi até bom você perguntar, porque eu tinha comentado que eu ia fazer alguns simulados, né? Voltados para a banca IAN, agora nos nossos domingos de maio. Só que, infelizmente, eu estou com alguns contratempos para tocar esse projeto. Então, Camila, eu sei que você vai fazer prova da IAN, que você já tinha falado. Eu estou com uns contratempos para fazer esses simulados, né? Porque eu tinha falado, olha, eu vou fazer 3 domingos de simulados aí com a galera da IAN, vou disponibilizar o simulado sexta ou sábado, e no domingo eu corrijo ao vivo, né? Eu não vou conseguir fazer por causa de alguns contratempos que eu encontrei aí nestas 2 últimas semanas, né? Então, eu não consigo começar o projeto agora. O que a gente pensou, então? A gente pensou em aulões, né? Pré-prova, vamos dizer assim. Então, da mesma forma como eu estou fazendo com a UFRJ, que eu vou fazer o aulão da UFRJ quinta-feira agora, dia 12, eu estou pensando em fazer aulões para a IAN também, tá? Eu estou pensando em fazer esses aulões para a banca IAN. E aí eu pego essas provas, né, essas questões da banca IAN e trago nesses aulões. A minha ideia é fazer aulões nesse sentido, porque eu não vou ter tempo para fazer o simulado, infelizmente. Eu vou ter que deixar esse projetinho de lado por enquanto e, quem sabe, aí fazer essas aulas online ao vivo. Ainda não decidi o horário, porque é uma coisa que eu ainda vou parar para pensar, mas eu vou divulgar aqui no Instagram mesmo, tá? Eu vou divulgar aqui esses aulões. Que bom, Cris, que você tem melhorado. Fico feliz em te ajudar nessa parte. É sempre bom ajudar os alunos, né, gente? É sempre bom ver que vocês estão melhorando, que vocês estão evoluindo e que vocês conseguem acompanhar. Eu conheço alguns alunos, eu tenho acompanhado vocês. Às vezes eu tenho alunos muito fiéis aqui, né? Então é muito bom, eu fico muito feliz por isso, tá? Gente, como eu já falei, eu tive alguns contratempos, então semana passada eu não consegui fazer essa live, estou fazendo hoje. Tentei fazer na segunda, não foi. Falei que ia fazer na terça, também não foi. Tentei na sexta-feira, também não foi, tá? Mas hoje a gente conseguiu fazer a live na segunda-feira, que é o dia da live mesmo, tá? Eu tava aqui com o meu caderninho, mas eu não sei, o caderno sumiu agora, tá? Então eu não lembro de cabeça a live que vai ser na semana que vem, na segunda-feira. Eu anotei aqui em algum lugar o que eu ia fazer na segunda-feira, mas minha agenda sumiu daqui, minha anotação sumiu daqui. Então eu vou ficar devendo para vocês o tema da live da semana que vem, tá? Eu vou ficar devendo para vocês o tema da live da semana que vem, mas eu divulgo aqui para vocês. A live da semana que vem vai ser na segunda-feira mesmo. Boa noite, Elisângela, tudo bom? A live da semana que vem vai ser na segunda-feira mesmo, às 7 horas. Hoje eu entrei por volta das 7h15, mas segunda-feira que vem eu devo entrar entre 7 e 7h05 normalmente, tá? E lembrando que, só para reforçar,
Sobre a questão da Ian, eu não vou conseguir fazer os simulados que eu tinha falado com vocês que eu faria, mas devo fazer esses aulões aí voltados para Ian, tá? Pelo menos um aulão voltado para a banca Ian eu devo fazer sim, tá? Só para que vocês saibam, beleza? Tá? Não, eu não vou esquecer de você, eu não vou me esquecer de vocês não, Camila, pode deixar que eu vou organizar os aulões, eu vou pedir para... Eu vou ver aqui a minha organização, vou ver o melhor horário e tudo mais. Vou pensar nessa possibilidade de 2, quem sabe, né? Porque, vamos ver, como são 3 provas, né? São 3 cargos de magistério, P1, P2 e P3, quem sabe aí a gente faz aí uns 2 aulões, por aí. Mas pelo menos um vai sair, garota. Pelo menos um vai sair sim, tá? Pelo menos um vai sair sim. Ah, que bom. Tá? Pelo menos um a gente vai ter. E aí eu divulgo aqui a data, o horário e todas essas coisas, como foi a divulgação do aulão da UFRJ. Tá bom? Gente, a gente vai ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui. Hoje nós corrigimos 12 questões da prova do Pedro II. Como eu falei com vocês, segunda-feira a gente tem uma outra programação, mas eu não estou com a agenda aqui para poder lembrar qual é a programação de segunda-feira, mas sem problema algum, porque eu vou divulgar aqui no Instagram o que a gente vai fazer na segunda-feira que vem. Beleza? Então, senhoras e senhores, na próxima semana, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, a gente vai estar aqui de novo fazendo a live do Simulador com Português. Um beijo e uma boa semana para todos vocês e para todas vocês. Tchau, tchau, gente. Elisângela, você chegou no finalzinho já, quando a gente já tava saindo já. Semana que vem, chega mais cedo, que aí você consegue pegar a live toda ao vivo, beleza? Beijo, obrigada Camila, obrigada, valeu Cris, valeu pessoal, beijo, 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 espero todas vocês aqui na próxima semana. Tchau, tchau.